Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. E o assunto é possível ser freelancer e nômade digital? Se você quer viajar o mundo enquanto trabalha, cola o ouvido aí no fone porque conversamos com dois casais que sacam muito sobre isso. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. E o tema do último podcast foi: é melhor ser um freelancer especialista ou um generalista? Estavam aqui comigo o Álvaro Neto e o Walter Matos, e seguem alguns comentários sobre o episódio. O Arley de Souza comentou que esquecemos de falar sobre a campanha da Adobe, I Am New Creative, e disse: eu sempre me sentia mal por ser muito generalista, por formação sou web designer, mas trabalhei 3 anos em uma agência como diretor de arte, e agora como freela tenho arriscado até foto e vídeo. A primeira vez que vi esse vídeo da Adobe pensei, estou no caminho certo, mas depois de ouvir o podcast fui levado a refletir um pouco mais a respeito de ser generalista. E quando o Walter comentou que ser generalista te consome muito tempo, me identifiquei muito. É isso aí, Arley, baita contribuição essa tua do vídeo. Para quem também não viu essa campanha da Adobe, I Am New Creative, ele postou o vídeo lá nos comentários do último podcast, vale a pena passar lá e dar uma conferida. A Fernanda Vasconcelos também comentou por lá e ela disse: muito bom o podcast, alta qualidade. Ainda não conhecia o aparelho elétrico, vi na página do Walter no Facebook e adorei. Já estava procurando um site podcast assim há muito tempo. Sucesso e, por favor, continue. A gente vai continuar assim, Fernanda. Obrigado pelo comentário. E também, nossa, tem muito comentário. Não deu, já vou avisando, pessoal, não deu para colocar todos, que todo mundo comentou, mas eu selecionei alguns lá e vamos em frente. O João Cláudio também comentou por lá. Muito bom o bate-papo de vocês. E vê-los juntos me surpreendeu, pois já acompanho o material do Matos e o do aparelho elétrico há algum tempo. Ambos praticamente como minha referência para alcançar meus objetivos. Valeu mesmo, sou fã de vocês. Abraço, João Cláudio. Valeu o comentário. O Guilherme Tona disse: muito bom, rapaziada, parabéns. Passei muito tempo enfiado, acomodado em uma agência e hoje estou na área do designer freelance. E vejo que tem muita coisa para aprender. Obrigado por me mostrarem os caminhos. Aí, Guilherme, um abraço, cara. Também o Luiz Henrique Alves comentou: opa, beleza! Como sempre estou aprendendo como é ser um freela aí com estes podcasts. Valeu e continue nessa pegada, Portman, que tá ficando bom. Aí, Luiz, valeu, cara. Então um abraço aí para todo mundo que deixou seu registro por lá e participou da discussão. É isso aí, assim a gente desenvolve mais o assunto e gera mais conteúdo relevante para quem trabalha como freelancer. Agora sim, vamos começar o programa. Então tá, pessoal, começando o 6º podcast do aparelho elétrico e hoje o tema é possível ser freelancer e nômade digital? Se você não sabe, nômades digitais são as pessoas que trabalham remotamente a partir de qualquer lugar do mundo utilizando a internet para viabilizar o trabalho. E para ajudar a gente a desenvolver o assunto, chamamos 2 casais de freelancers que entraram nessa e podem nos contar um pouco mais sobre essa experiência. Um dos casais é proprietário do estúdio Llama. Os 2 trabalham na área de criação e estão falando diretamente da França. Nini Ferrari e Vini Campos, sejam muito bem-vindos. E aí, cara, tudo bom? E aí, beleza? Deu um delayzinho aí, vamos ver se isso não atrapalha no decorrer. Tudo certo com vocês aí, Vini?
Tudo bem, cara, tomando um vinhozinho. Vini e Nini. Oi, pessoal. Como é que tá o tempo na França aí? Começando um papo bem de tia véia, assim. Aqui vai ser aquele papo, né? Tá chovendo hoje. Aqui tá chovendo pra caralho em Porto Alegre, tá foda, não aguento mais essa cidade, cara. Mas Porto Alegre é uma cidade chuvosa, né, cara? Cara, Porto Alegre é uma cidade bizarra, assim. No inverno é frio pra caralho, chove, no verão é seco e um calor, é de extremos. É uma doideira, cara. E também Mas tem boas bandas. Tem boas bandas, isso tem. Isso não falta, cara, sempre tem. E também compondo a nossa mesa aqui hoje, contamos com a presença do casal do blog Na Palma do Mundo. Ela é formada em administração e virou freelancer em tradução e produção de conteúdo. E ele é engenheiro metalúrgico e virou programador. Falando diretamente da Hungria. Nossa, esse podcast tá demais, cara. É França, Hungria, Porto Alegre. Carolina Marques e Denis Cerejo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem, tudo certo. E aí o tempo tá legal, né? Na Hungria. Aqui tá calor pra caramba. Muito quente. Dia bonito, não temos do que reclamar, não. Que beleza, cara. Se eu pudesse, pegava um avião agora pra ir. Então tá, olha só, vamos entrar na pauta aqui. Eu queria começar falando com vocês mesmos, assim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, Carol e Deni. Contasse um pouco da história de vocês, porque é uma história meio atípica, né? Vocês vêm de uma formação na faculdade, trabalhavam no mercado, já atuando na sua formação, e daí pintou esse lance de nomadismo digital na vida de vocês, e aí vocês decidiram ser freelancers para viabilizar essa história. Mais ou menos isso? Como é que aconteceu? Conta um pouquinho aí pra gente. Foi isso mesmo. Acho que a nossa história começou bem parecida com muitas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho e com a vida profissional em geral, assim. Era assim que a gente se sentia, e no meio do ano passado a gente começou a pensar no que fazer para conseguir mudar isso, né? Para, sei lá, conseguir acabar com essa infelicidade profissional que a gente tinha. E a gente pensou em várias alternativas, mas nunca saía do lugar. A gente acabou falando assim, quer saber? Vamos largar tudo e dar uma volta ao mundo. Acho que isso é uma coisa que está quase meio na moda agora, né? Parece que a nova ostentação, o novo sonho das pessoas é dar volta ao mundo. E com a gente não foi diferente. Então a gente falou assim, vamos desencanar de trabalhar, pedir demissão e viajar enquanto a gente conseguia, assim. A gente tinha um dinheiro guardado, falou, vamos a gente viajar estava guardando dinheiro, pensando em comprar um apartamento. Era com outro objetivo. Mas aí a gente mudou um pouco os planos. Mas aí, pesquisando sobre a volta ao mundo, a gente acabou encontrando muitos blogs, sites, esbarrando nesse tema de nomadismo digital. E a gente começou a pensar, é uma coisa muito mais sustentável, né? Tipo, uma volta ao mundo tem um fim, né? Ela vai durar, sei lá, 1 ano, se a gente conseguisse pagar por todo esse tempo, e depois a gente vai voltar e vai fazer o quê? Tipo, vamos voltar pro mercado que a gente não gosta? Eu trabalhava em banco, o Dani em um fundo de investimento. Então, a gente falou, se a gente conseguisse ser nômade digital, a gente conseguiria fazer isso, teoricamente, para sempre, né? Então, começamos a pesquisar, vimos que uma das maneiras de ser nômade digital que a gente enxergou como mais acessível, logo assim, num primeiro momento, seria trabalhar como freelancer. E daí a gente se cadastrou em algum site de freelancer e começou a ver o que tinha lá que se encaixaria com as nossas habilidades. Mas, assim, na verdade, no início a gente nem achava que isso seria muito possível. A gente queria tentar, mas não estava muito confiante que isso era viável mesmo. Acabou que deu mais certo do que a gente imaginava, e aí eu comecei a trabalhar com tradução e redação de conteúdo, como você falou, o Dani com programação, e a gente começou com isso assim, mais forte em novembro do ano passado, então ainda é bem recente, mas assim, a gente ainda estava nos nossos empregos convencionais, né? A gente trabalhava à noite e nos finais de semana como freelancer, até março desse ano. Daí, em março, a gente resolveu pedir demissão e ficamos só com freelancer full-time. E daí, em maio, a gente viajou e agora estamos começando o nosso 3º mês
nessa nova vida, né? A gente até ressalta, algumas pessoas falam, viagem e tal, que não é bem uma viagem, é um estilo de vida diferente. É uma situação meio permanente, assim, né? Pelo menos permanente por uma boa temporada. Legal, legal essa história de vocês, assim, porque o trabalho que vocês faziam não teria como vocês trabalharem remotamente? Não tinha essa opção? Não, acho que muito difícil, né? Se você pensar em empresas grandes, como são bancos ou qualquer outro tipo de empresa realmente grande, ainda não tem a cultura de contratar freelancer. Então, dificilmente a gente conseguiria desempenhar o que a gente fazia lá sendo freelancer. Por isso a gente teve que mudar. Legal, Não, legal. a minha área especificamente era uma área totalmente assim de horário comercial, contato com o cliente, então não teria como eu, sei lá, estar em outro fuso horário, sabe? Fora aqueles corporativismos de reunião e reunião da reunião e sei lá mais o quê, então na estrutura que a gente trabalhava seria impossível. Legal, eu acho bacana a história de vocês, porque vocês não vêm de uma área da comunicação e viram que o caminho de ser freelancer ia viabilizar o sonho de vocês, que era de viajar e não ter uma data certa para voltar. E fizeram acontecer isso, assim, não era algo nativo de vocês. E tem gente que fica com medo de se arriscar a ser freelancer porque não sabe se vai dar certo ou não. E vocês já tinham um sonho um pouquinho maior que isso, que era ainda viajar. Não sabia se ia dar certo, se ia ter renda e queriam viajar, né? Bacana, é uma história bem inspiradora para quem está ouvindo a gente. E agora, falando um pouco com o Vini e com a Nini lá na França, como é que foi para vocês, Vini? Como é que entrou essa vontade de ser nômade? Porque vocês vocês tinham um estúdio já, né? Era onde vocês dois trabalham, né? Como é que funciona isso para vocês? Como é que foi seguir esse caminho? Bom, para a gente começou, essa vida nômade conquistou a gente, né? Porque nosso plano inicial não era viver assim. A gente sempre gostou de viajar, sempre foi uma coisa que foi uma prioridade na nossa vida. Foi, esse ano a gente quer ir para algum lugar, foi viajar. Mas era aquela viagem louca de em uma semana ou 15 dias, desesperadamente querendo conhecer tudo, andando igual um camelo, sabe? E aí, no caso, a nossa primeira decisão foi, a gente quer morar fora um tempo, e nosso primeiro passo foi querer ir para Londres. Por causa que lá a questão do idioma facilita, tem mais opções de emprego, então nossa intenção realmente era Londres. E a partir daí a gente pensou, para a gente legalmente ficar o tempo que a gente quer, o que é preciso fazer? Aí nós fomos cavar na opção da cidadania italiana, fomos atrás da cidadania italiana. Então, assim, tudo passou por esse processo de primeiro ir e se mudar, né? Só que assim, para a cidadania italiana acontecer, o nosso processo que a gente escolheu demoraria 3 meses na Itália. E seriam 3 meses na Itália, já com tudo incluso, nossas contas, digamos assim, né? Estaria incluso o nosso pacote da cidadania. E como a gente estava com uma viagem já marcada para os Estados Unidos antes da gente ir, a gente pensou assim, então vamos entregar o apartamento. Eu cheguei para ela assim e falei, então vamos entregar o apartamento, mês que vem. Né, a gente morava de aluguel e tal, eu falei, vamos entregar o apartamento. Tinha multa, tinha um monte de coisa, tinha festa de despedida, muita coisa para fazer. Mas foi em cima da hora, assim, e eu falei, vamos entregar, porque vai ser mais barato a gente entregar e pagar as multas do que ficar 3 meses longe, também bancando um apartamento em São Paulo, que não é um custo muito baixo. Certeza. Entendeu? Então, assim, aí começou assim, aí nossa ideia, a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou, o quê, 20 dias? 20 dias. A gente ficou 20 dias, e quando a gente já voltou, a gente já não tinha mais casa, a gente foi para casa da minha sogra, em Campinas. Então. Mas minha sogra é gente boa, cara. Acontece, né, cara? Acho que é fácil ser nômade, cara, nômade digital, né? Tem que passar por todo um processo, né? Foi todo um processo, então. Aí daí, dessa parte que a gente foi para Campinas, quando que a gente embarcou para Itália? 3 meses depois a gente embarcou para Itália. 3 meses depois a gente foi para Itália. Aí nós ficamos na Itália, e a ideia era da Itália para Londres.
Só que a melhor amiga dela, que mora em Nova York, falou assim, eu vou casar, tal, já que vocês não têm casa, vocês não querem ficar um tempo aqui e tal. Falei, por que não, né? A gente não Nova tem casa. York? Não sei, né? Quem sabe? Então, aí ela mora, na verdade, no interior de Nova York, né? Mas eu também tenho um amigo, meu fotógrafo, então a gente ficou meio intercalando entre a cidade de Nova York mesmo. É no estado, né? Nova York é o estado também, né? Isso, mas era 1h30 de lá. Né? Legal. Então, assim, A gente passou mais 3 meses em Nova York. porque ela casava, foi o quê? Em outubro? Ela Não. casou em setembro. Setembro, é. Então, setembro ela casou e a gente falou, pô, mas é perto do Natal, o Natal é tão bonito. A gente ficou lá até o Aí foi dia indo. 31 de dezembro. Legal, Isso. legal. Aí voltamos pro Brasil, mais 3 meses de Brasil. Né? E aí a gente chegou, a primeira oportunidade que apareceu, uma boa promoção de passagem e tal, a gente falou, vamos. E a gente ficou 3 meses na Itália, a gente viajou muito por lá, pela Itália. Só que a gente viajou na região da Toscana, a gente não chegou a ir para Roma. E eu nunca tinha ido para Roma, eu queria muito ir para Roma. Então eu falei, então a gente vai para Roma, que tem uma passagem barata, vamos ficar lá uma semana em Roma. Aí ainda estamos na ideia na ideia assim, de vamos viajar, vamos ficar um tempo. Tá? Dali que a gente decidiu também, não, a gente foi, do Brasil a gente estava decidido, que a gente ia ficar um tempo em Paris. Que a ideia foi, eu falei assim, eu acho que essa vida que a gente está tomando, assim, não sei como é que vai ser daqui para frente, não sei qual que é o futuro, ou se a gente vai aparecer uma oportunidade, vai prender a gente em algum lugar, não sei ainda. A ideia inicial não era ficar nômade. E ele até chegou pra mim e falou, qual lugar do mundo que você gostaria de passar um mês se fosse a sua única oportunidade? E aí eu falei, Paris. E aí, no fim a gente acabou resolvendo passar o primeiro mês em Paris. Então. Indo contra todas as questões nômades, porque é uma cidade super cara, né? E a maioria dos nômades normalmente escolhem o lugar mais barato para começar, pelo menos, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, como é que vocês fizeram com os clientes? Porque vocês têm clientes em São Paulo, né? A grande parte dos clientes de vocês é em São Paulo ou não? Ele vem vocês já têm clientes ao redor do mundo? Porque como é que fica na verdade, Como é que tu avisa o cliente? Desculpa, vai lá, Aline. É que, na verdade, o Vini começou a trabalhar como freelancer em 2008. Então, já fazia um tempo que ele não estava mais nessa vida de agência. Então, já tinha uma flexibilidade um pouco maior. E eu nunca gostei de reunião, cara. Então eu já estava doutrinando meus clientes a gente só se encontrar se fosse realmente necessário. Porque tem aquele cliente que é carente, né, cara? Que ele quer te encontrar só para ele te ver, sabe? Te olhar nos olhos, assim, te dar um abraço. Não sei, é uma carência, assim, sabe? E tem aquele cliente que ele só pensa no projeto quando tu tá junto. Daí ele precisa ter uma reunião, porque senão ele não consegue arrumar tempo para ele olhar o projeto se tu não estiver junto. Tem esse tipo de cliente também, que é complicado. Então eu já não gostava muito de reunião, cara, porque era São Paulo, cara, pô, tem trânsito. E às vezes, no começo dessa época freelance, cara, pô, quantas vezes eu fui em reunião pra nada, cara. Pro cara falar da mulher dele, pra falar de coisas que não tinha nada a ver com o projeto, cara. E aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu perdi meu tempo de chegar e de voltar. Mas aí no dia a dia da lida com esses clientes, por exemplo, vocês estão no meio de algum projeto e vocês vão se mudar. Aí vocês avisam o cliente, olha, a gente está em trânsito porque agora a gente está indo para outro país, a gente vai ficar uns 2 dias off, se precisar de qualquer coisa tem que ligar. Sim. Como é que funciona isso? Então, em Roma, cara, a gente ficou uma semana sem internet, cara. Eles eu vi que passaram por isso em Berlim também, né? Mas a gente não teve como ir para alguma outra maneira de internet. Então, assim, eu já tinha avisado que aquela semana ia ser uma semana que eu talvez ia ficar meio off, até porque ia ser uma semana mais turística do que estou vivendo aqui. Né? Mas uma coisa que é engraçada é que, assim, dessa vida nômade, cara, em relação ao cliente, é que, pô, cara, você não vai se conter de tirar uma foto no lugar turístico que você tá, ou em algum lugar bonito e tal, né? E aí, cara, quem tá do outro lado, em São Paulo, onde for, cara, vai ver e falar, pô, ó, o cara lá tá viajando, tá passeando, e eu aqui esperando meu trampo. Sim.
Aí uma vez eu cheguei para uma cliente e eu falei, desculpa, onde você passa as férias é onde eu vivo. Não tem essa. Mas os meus clientes eles já estão acostumados com isso, já sabem que eu trabalho assim. Isso até eu acho que atrai mais clientes, assim, de uma certa maneira. Assim, eu acho que eles gostam de saber que eles estão trabalhando com uma pessoa que vive de uma maneira diferente. Sim. Acho que chega a ter um charme aí. Já está trabalhando o teu branding ali, né? Faz um pouco, já é um diferencial. Não, mas esse cara é mais cosmopolita, esse cara é legal. Isso tudo faz parte, esse charme mesmo aí. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, ó, assim como vocês ficam se perguntar um pouco pro Dani e pra Carol, como é que funciona, o que não pode faltar na mala do nômade digital? O adaptador universal e outra pergunta depois também que eu quero fazer em relação ao notebook. Todos os trabalhos ficam no notebook. Como o cara está sempre em trânsito, levando para um lado, de repente sai para trabalhar num café até, e com essa questão de aeroporto, acho que essa é uma pergunta, na verdade, mais importante. Como é que o cara faz para preservar esses arquivos? Usa um Dropbox para deixar eles mais seguros? Como é que funciona isso? Quem responde primeiro? Pode ser o Dani, não sei se vocês estão há menos tempo nessa vida de freela, né? Não sei se já estão mais acostumados com esse tipo de tecnologia aí. Tem alguma coisa a acrescentar nisso? Como é que é? Para mim, em especial, eu desenvolvo uma plataforma para uma empresa nos Estados Unidos e a gente já tem todo o código. Eu desenvolvo aqui localmente, mas eu sempre subo as minhas alterações para essa plataforma online. Então, eu não tenho nenhum... Se o meu computador agora quebrar, o site não vai quebrar nada, o site dos caras vai. Então, eu vou... tá tudo certo. Mas a Carol, ela... Eu tô bem, assim... não muito preocupado com isso, talvez até devesse estar. Mas... eu também não fico com muita coisa, assim... São trabalhos mais pontuais que tu faz, né, eu acho. Exato. E, então eu não fico com muita coisa parada no meu computador, sabe? Por exemplo, eu termino um negócio, eu vou lá e entrego. Entrego digitalmente, mas, assim, já tá na mão do cliente. Então, eu perderia dos meus arquivos, mas, sei lá, poderia entrar no meu e-mail, se eu entreguei por e-mail, poderia entrar no próprio Elance, se eu subir o arquivo lá. Então... já fica salvo. Acho que eu não tenho muito problema com isso, mas mesmo assim, essa questão de ficar levando o notebook, né? A gente não tá vendo muito problema aqui, não. Assim, em Berlim, até que ele comentou, a gente ficou uma semana sem internet, a gente foi trabalhar em uns coworkings, né? Como a dona da casa tinha prometido a internet boa pra gente, ela falou, não, como quebrou mesmo, assim, sumiu. Ficamos uma semana zerados. Ela falou, não, eu pago a diária do coworking pra vocês. Então a gente foi com o notebook. Em aeroporto, aeroporto, estação, seja lá onde for, até o ônibus que a gente pegou de Riga tinha Wi-Fi dentro, então a gente usou, assim, eu acho que por questão, assim, de segurança, não é a coisa mais comum do mundo. Claro que a gente não é a coisa mais comum do mundo a gente, sei lá, ser roubado, alguma coisa assim, perder a mochila. A mochila tá sempre com a gente nunca despachou o notebook. Não sei, é uma coisa que não tá muito nas nossas preocupações. Mas assim, na questão de que você falou, coisas que não podem faltar na mala, né? A gente sempre brinca, e até hoje, por exemplo, a gente foi lavar roupa e sujou, pintou tudo de azul. Então, e a gente fala assim, tudo bem, não tem problema. A gente tem duas malinhas pequenas, não dá 10 quilos cada uma. É mochilão, né? Mochilão. Com pouca roupa, então a gente não se importa muito com as nossas roupas. Então eu diria que o que não pode faltar pra gente, a gente não ficaria tão triste se roubassem nossa mala de roupa, por exemplo. O que pra gente não pode faltar é o notebook, o adaptador universal, que realmente é muito importante, e os passaportes. Tirando essas três coisas, podem levar que a gente vai ficar... O resto dá um jeito.
Ah, não, e o nosso cartão também, o cartão da conta online, onde a gente transfere o dinheiro, se a gente perder esse cartão, os caras vão mandar um novo, mas vai demorar um bom tempo, imagino, né? Até o Pioneer, aquele? Isso. Até legal. eu falar, tipo, tô na Hungria, né? Nem tô mais no Brasil. Tipo, eu não sei como funciona isso. Então, isso a gente também não pode perder de jeito nenhum. Mas fora isso. Legal, legal. E esse adaptador universal aí, eu acho que é engraçado. Tem a história de um amigo meu que o cara foi pra Londres, assim, fez despedida, né, da empresa, tudo. Vou pra Londres, mandou todo mundo num bar lá, fez, quanto tempo vai ficar? Vou ficar 6 meses, mas já tô pensando em ficar 1 ano e de repente até mais, não sei o que. E todo mundo meio triste que o cara ia ficar meio longe, assim. E o cara chegou, ele falou que ele chegou em Londres e ele não tinha nada de inglês, nada, ele não conseguia comprar um T, que ele precisava ligar lá, não sei, ele não conseguia comprar um T. Ele entrou em depressão e voltou, tipo, 15 dias depois. Acho que é um pouco de exagero a história, né, mas é o que acontece, é engraçado, cara. E esse negócio do adaptador universal, aonde você, tipo, em aeroporto o cara consegue comprar isso? A gente comprou em São Paulo. A gente já tinha. Mas em aeroporto dá pra comprar, assim. Geralmente em aeroporto tem. Legal, legal. E pra ti aí, Vini e Nini, casal Estúdio Lhama, o que não pode faltar na mala de vocês? Como é que é pra vocês essa coisa de ter que mudar de lugar e o que é essencial? Eu imagino que pra mulher deve ser muito mais complicado, né? Na verdade, pra gente, a mala tem sido até um drama, porque como a gente não planejava ficar nômade, a gente veio como uma mudança, como se a gente fosse realmente mudar para um lugar e ficar. Então, nossas malas acabaram ficando até grandes demais. E hoje em dia eu olho, me dá vontade de mandar tudo de volta para o Brasil. Mas o que não pode faltar realmente são os computadores. Para mim, a câmera fotográfica é muito importante, porque é um hobby para mim fotografar. E a gente também carrega HD externo, os adaptadores. O que mais? Cara, eu tenho uma bolsa que ela tem milhões de ferramentas que eu tenho, assim, para pequenas coisas que eu posso precisar. Cara, além do adaptador universal, cara, aqueles milhões de fios de USB, é que eu sempre fui o cara da mala de ferramentas, sabe? Aquela coisa de pai, assim. Então, cara, eu tenho umas ferramentas, que nem lá na Itália, o meu computador deu um problema, cara, que ele tava com algum problema no cooler dele, alguma coisa assim que eu tive que resolver, cara, não dava pra levar na assistência, eu levei na assistência, demorar pra devolver, eu não podia ficar sem, e era uma coisa que teoricamente daria pra eu resolver sozinho. E eu não conseguia, eu não tinha a chave certa pra abrir meu Mac, cara. E aí eu fui na cidade e tal. E era feriado, era tava feriado, tudo fechado. E apareceu um cara de uma relojoaria, cara, que aí ele eu tenho a chave aqui e tal, ele me deu, assim, eu falei, eu te pago. Ele falou, não, pega aí. Mas essas coisinhas assim, cara, você acha que você só sente falta realmente quando você precisa, cara. Que nem, cara, hoje também a gente lavou a roupa também aqui hoje, né, e aqui, no outro apartamento que a gente tinha secadora, esse não, aí, cara, são perrengues de casa para casa, cara, quando você acostuma, você tá mudando para uma outra realidade, cara. Eu acho que essas coisas o que vão faltar, você vai percebendo aos poucos, né? Legal, cara. Uma coisa que tu comentou aí, tu falou que teu notebook quebrou. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque se tu tá num país, tipo agora que nem o Deni e a Carol estão na Hungria, e o idioma é bizarro, assim, é um idioma diferente, e o cara não domina esse idioma, e se o pessoal não tá acostumado a se comunicar em inglês, o cara passa uns perrengues, né? Porque, o povo local não está acostumado a receber quem fala inglês. Porque esses dias eu estava vendo um canal de uma galera a galera tá em Berlim, é um casal que está em Berlim. E eles tiveram um problema na casa que eles precisavam chamar um eletricista. E eles moravam numa região, num bairro mais afastado. E ninguém nesses bairros mais afastados por lá dizem que entende muito bem inglês. E eles não sabiam como pedir pro cara. Eles não conseguiam se comunicar com o cara. Não sabiam nem como ligar pro cara no telefone, porque o cara não entendia, e eles estavam falando em inglês. Então isso é uma dificuldade que às vezes o cara não está preparado, né? Não sei se vocês já passaram por alguma história nesse sentido de ter problema com a língua local mesmo. A pergunta foi para...
Cara, quem quiser responder aí, Dene, a Carol, que estão em Budapeste Eu acho lá. que eles devem ter mais histórias bacanas de língua, né, do que a gente. A gente ainda tá até se virando bem até. Não passaram por nada aí, Dene, nesse sentido? Um aperto? A gente, claro, teve bastante dificuldade para se comunicar em alguns lugares na Letônia. Em Berlim a gente não sentiu muito isso, não, mas na Letônia, sim, muita coisa foi na mímica. Mas É que a gente não passou por nenhum perrengue exato. desse, Por né? sorte, a gente ainda não precisa. Se quebrasse nosso computador na Letônia, por exemplo, eu não sei o que a gente ia fazer, sinceramente. Mas um ponto, na verdade, na Letônia aconteceu uma coisa engraçada. Do nada, acabou a água do apartamento. E óbvio que eu não saberia falar com ninguém. Desculpa o barulho do buzz aí, pessoal. Imagina. Tô numa rodoviária aqui. Pra quem não sabe, eu moro numa esquina, só pra situar os ouvintes aí. Eu moro numa esquina, num apartamento no centro de Porto Alegre, então volta e meia vai acontecer isso, desculpa. É o que a gente tem pra hoje. Mas vai lá, Carol, desculpa te interromper. Então, eu não saberia com quem falar. A gente não sabia se era o prédio inteiro que tava sem, se era um concerto, sei lá, que raio tinha acontecido. A nossa sorte, uma vantagem, na verdade, nesse sentido, é que a gente está alugando os apartamentos no Airbnb. Porque como é um mês só que a gente quer ficar, acho que é muito difícil a gente chegar num lugar e ir atrás de um apartamento comum, assim, né? Fazer um contrato de aluguel comum. Nem sei se a gente poderia, sem ser cidadão europeu, enfim. Acho que fica muito complicado, a gente tá fazendo tudo por Airbnb. Então, a pessoa que aluga pra gente, teoricamente, ela está disponível, né, se acontecer alguma catástrofe. Então, nesse caso da água, por exemplo, eu mandei e-mail para a mulher, falei, então, acabou a água, tipo, descobre aí o que aconteceu. E daí ela ligou para, sei lá, o serviço de água da Letônia e depois voltou pra gente, explicou que eles estavam fazendo um concerto, ia voltar no dia seguinte, não sei o quê. Então, eu sinto que a gente tem uma segurança. Vini? Pode falar. Oi, acho que cruzou. Aqui, quando nós chegamos nesse apartamento, a primeira pra gente frase da menina que recebeu a gente foi: estamos sem internet na rua. Estamos sem energia, não era nem internet, era sem internet, sem energia, sem luz, sem nada. Estar sem internet é pior do que estar sem energia. Com certeza. Por isso que o Vini lembrou mais, eu acho. Então, mas aí voltou em 1 hora. Né, mas quando ela nos recebeu, ela disse, não sei quando volta, pode ser que seja amanhã, aqui na rua ninguém sabe o que aconteceu, e infelizmente é o que tem pra hoje. Ela falou exatamente assim, então a gente teve que esperar. E aí os clientes esperam, coisas que acontecem, né, mas complicado. E deixa eu perguntar para vocês, assim, antes a gente já falou um pouco, a Carol falou um pouco do cartão do Payoneer, não sei se é assim a pronúncia, Payoneer deve ser, né? Que vocês... Eu acho que sim. Payoneer é outra coisa que tem em Porto Alegre. O Payoneer, daí vocês recebem o pagamento por esse cartão, né? Vocês trabalham muito com Elance, né? Vocês comentaram já, a gente conversando em off. E aí vocês recebem o pagamento por ali. E com vocês têm um cartão, ele é um cartão físico que daí vocês conseguem sacar? Como é que funciona? Fala um pouco dessa, eu acho que é uma dica legal aí. Para quem não recebe no Brasil e tal, como é o nosso caso, uma ferramenta quase que indispensável. Todos os nossos clientes a gente encontra por essa plataforma, Elance, que é uma plataforma de freelancers. Então, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, você posta uma oportunidade lá, vários freelancers vão se candidatar e você contrata algum freelancer. E dentro dessa plataforma, eles têm um sistema de pagamento e recebimento já. Então, quando o seu cliente te paga, esse dinheiro fica numa conta do Elance primeiramente, e depois você pode tirar para onde você quiser. Esse pagamento ele é feito pelo Elance, o site quer que seja feito dessa forma, porque assim ele pode cobrar 8,75%, que é a taxa para cada trabalho que você faz, em cima de tudo que você ganha, o site vai cobrar 8,75%. Depois, a gente precisa de um jeito para usar esse dinheiro. Então,
Você pode, por exemplo, transferir para sua conta no Brasil, é uma opção viável. Você pode transferir para uma conta no PayPal, ou, no nosso caso, a gente transfere para essa conta no Payoneer, que é um banco online. Ele tem sede nos Estados Unidos, mas você tem uma conta mesmo, você tem um IBAN, é um banco internacional, e que você... É um banco, mas é um banco online. Então, ele não tem serviços como empréstimo, você não pode fazer investimento, nada, outras coisas de banco, a não ser guardar o seu dinheiro e te dar um cartão para você sacar. E eles te dão esse cartão físico, é um cartão Mastercard de crédito, mas é um crédito pré-pago, né? Então, você passa ele como um cartão de crédito, mas ele funciona como um cartão de débito que você consegue usar em qualquer lugar. E a gente está usando em todos os lugares mesmo. Em todos os lugares que aceitam cartão, aceitam o nosso cartão. A gente nunca teve problema até agora. Então foi, assim, se alguém que estiver ouvindo trabalhar online e não receber o dinheiro na sua conta no Brasil, o Payoneer é uma opção muito viável que a gente se surpreendeu positivamente até. A gente nem achou que fosse ser tão bom, mas está sendo perfeito. A gente não tem nenhum problema com ele até agora. E esse cartão ele é aceito em vários locais do mundo, assim, ou é mais Europa, Estados Unidos? Vocês têm essa Não, informação? é qualquer país. Ele é um cartão Mastercard. A gente até testou no Brasil antes de sair. Porque a gente abriu a conta ainda no Brasil, aí fizemos a solicitação do cartão, daí o cartão foi entregue lá no nosso endereço no Brasil. Então a gente foi testar, né, pra ver se funcionava. E passou normalmente, supermercado, loja, qualquer lugar que aceite Mastercard, ele é aceito. Legal, legal. E vocês aí, Nini e Vini, como é que vocês fazem com o pagamento? Eu imagino que os clientes de vocês são mais brasileiros? Então, nós temos alguns clientes na Califórnia, né, que a gente está trabalhando com PayPal. PayPal. Porque como também a gente usa o Airbnb, é uma maneira fácil de transferir esse crédito e ele ficar através como crédito do PayPal, né? Legal. Mas meus pagamentos do Brasil continuam da mesma maneira, porque eu recebo direto do Brasil, na minha conta, e aí o que a gente faz de gasto aqui com cartão de crédito, alguma coisa assim, a gente vai acabar pagando direto do Brasil. Mas a gente veio com uma boa reserva em cash também. Também. E é o que a gente mais usa no dia a dia, é o dinheiro. E o cartão de crédito é só para uma emergência mesmo, quando não é alguma maneira que não dê para usar em dinheiro. E para os aluguéis, o PayPal. É legal que vocês, os dois casais, vocês antes de se atirarem nessa história, vocês tinham reservas, né? Não foram sem reserva nenhuma, né? Eu acho que isso é importante também a gente deixar bem claro, né? Mas deixa eu perguntar aqui uma outra coisa. Não uma fortuna, né? Pra ficar 3 anos viajando sem trabalhar, mas... Bom, daria alguns meses, assim, mais ou menos uns 3 meses, 4 meses daria. Isso, a nossa reserva foi para mais ou menos 3 meses. Isso também depende muito de... eu acho difícil... Pode complementar, Daniel. Acho difícil você se sentir, pelo menos, claro, né, pra gente aqui, ainda mais a gente que está começando agora, a gente se sentir muito seguro de sair e não ter uma reserva de pelo menos uns 3, 4 meses, porque alguma coisa pode acontecer, né? Então a gente se programou antes, não foi na loucura, a gente fez a programação para conseguir juntar esse dinheiro e sair do Brasil. E tem país também que não deixa tu entrar se tu não mostrar cash, né? Tu tem que ter porque tu tá entrando, tem países que vocês vão entrar, que o nômade digital vai entrar, ele tem que entrar como turista mesmo, né? É turista, né? Vocês entram como turista, né? Todos a gente entra como turista. E aí vocês não têm um visto de trabalho, né? Porque daí, e se quiser fazer um job local para algum cliente que está no mesmo país, no mesmo território que vocês, teria como? Mas a gente faria da mesma forma que a gente faz com os outros. Ele poderia, sei lá, por e-mail, pagar por PayPal ou pagar pelo Elance. Sim, porque emitir nota, trabalhar como... A gente não conseguiria. Se um cara fosse tipo uma empresa séria aqui na Hungria, por exemplo, que quer trabalhar com uma pessoa que emita nota para ele, aí acho que não vai rolar, mas... Se fosse do jeito que a gente trabalha hoje, os nossos clientes estão espalhados pelo mundo. Tipo, nenhum é brasileiro, mas eles estão em vários países. Então, assim,
não teria esse problema, mas se fosse um freelancer mais no, tipo, freelancer de empresa aberta, nem entendo muito dessas coisas, porque a gente não fez nada disso, mas aí acho que seria bem mais complicado. Uhum. E, ô Vini, tu falou que vocês estão com clientes na Califórnia. Esses clientes vocês conseguiram através de plataformas, essas de trabalho para freelancer, que nem o Elance, ou veio por fora, veio por indicação do teu trabalho mesmo? Então, na verdade, bem no começo, assim, quando eu comecei como freela, eu cheguei a me cadastrar no, acho que é freelance.com.br, alguma coisa assim, mas depois eu só comecei a trabalhar só com indicação. Então, basicamente, os meus clientes, eles são baseados nos nossos relacionamentos de um cliente para outro, que vai indicando e vai passando. Então, eu acabei chegando na Califórnia, não porque eu fui até lá, mas foi porque eu tinha uma cliente em São Paulo que me indicou para um projeto na Califórnia, que me indicou para outros e está me indicando para outros lá. Então, o nosso relacionamento é que faz vir os clientes, né? Uhum. Então, a gente nunca chegou a usar. Eu cheguei que o blog deles eu cheguei a acompanhar faz pouco tempo, acho que umas 2 semanas, antes até de você falar do nosso papo. Uhum. Aí eu vi a plataforma deles, a do Elance também, eu dei uma olhada. Só que ainda por enquanto a gente ainda não está indo para esse lado, porque a gente ainda tem fluxo do Brasil vindo, de outros lugares, então a gente ainda não está precisando ir para lá. Por mais que ganhar em dólar através da plataforma pode ser melhor. Aí que tá, aí a gente já entra nesse assunto que é bem bacana da gente falar, né? Da questão da moeda, né? De receber numa moeda mais forte, né? Daí por isso essas plataformas eu acho que às vezes aparecem bem como uma boa opção para de repente o cara começar a ganhar em euro, ganhar em libra, né? Alguma coisa assim, e poder gastar ainda numa moeda ainda mais barata. Tem muita gente que vai lá para Tailândia, né? Não sei se vocês têm contato com esse pessoal, têm acompanhado o pessoal que vai para Chiang Mai, eu não sei direito como é que pronuncia, que lá, se eu não me engano, R$1 nosso equivale a 14 da moeda deles lá, ou 13, é uma coisa muito alta, assim. E lá tá o paraíso nômade, né? Não sei se vocês têm acompanhado isso. A Eu gente acompanho sempre bastante vê. o pessoal que tá na Ásia. E é muito legal, assim, né? Eu não sei se eu me adaptaria, falando eu por mim, porque lá eu acho uma cultura bem diferente, assim, a comida, né? Super apimentada, mas lá tá virando um polo de nomadismo digital, né? Vocês pensam em ir pra lá? A gente Nós sim. pensamos, Os dois casais. Os dois. É normal. ela faz 30 no que vem, ela já pediu isso de aniversário. Ah, legal, legal, bacana. E depois a gente faz outro podcast para contar como é que foi a experiência. Eu acho que a gente pensou em ir para Tailândia, até por isso, por ver o tanto de nômades digitais que tinha lá, mas a gente optou por começar por uma coisa um pouco mais fácil de se adaptar, assim. Querendo ou não, parece mais fácil você viver aqui na Europa do que num lugar tão diferente quanto a Tailândia, mas com certeza está nos nossos planos, mais pra frente. E, Carol, assim, deixa eu ver contigo a questão dessa moeda. Vamos voltar um pouquinho ali falando na questão da moeda. Quando tu tá selecionando os jobs que tu vai mandar proposta lá no Elance, tu calcula baseado em reais, tu calcula baseado em dólar, como é que tu faz essa conversão? Como é que tu chega num preço justo? Como é que... Conta um pouco pra gente. Assim, em reais, na verdade, eu nem penso, porque como a gente não tem mais nenhum envolvimento com real, de como o nosso dinheiro não entra no Brasil, como a gente não gasta em real, não ganha em real, perdeu um pouco o sentido pensar em real, assim. Então, lá todos os contratos são em dólar, então eu sempre penso, assim, quando eu faço uma proposta para um job, eu sempre mando o preço em dólar. Como eu calculo o meu preço, é uma coisa, assim, eu não tenho muito uma técnica, assim, sei lá, uma metodologia, isso. Eu penso no que eu acho que é justo baseado naquilo. E assim, como eu sou muito iniciante, né, tipo, engatinhando no mundo freelancer, quando eu comecei no Elance, sem nada no meu perfil, eu comecei topando ganhar um pouco menos, né?
Não tão pouco quanto tem alguns indianos e filipinos topando lá, que os caras, tipo, escrevem textos por $1, sabe? Um negócio absurdo. Mas, até falei assim, pô, esses primeiros jobs eu nem tô fazendo pelo dinheiro, eu tô comprando um feedback legal, uma nota legal para construir meu perfil lá, né? Hoje eu consegui aumentar o que eu ganho, mas assim, varia muito de trabalho para trabalho, depende muito do cliente, depende se é em português ou em inglês, o tempo que eu vou perder. Eu tenho alguns que agora estão me pagando por hora, mas não é o mais comum. A maioria das pessoas me pagam ou por artigo, tradução às vezes por palavra. Assim, depende muito. Eu acho que alguns clientes já colocam a proposta falando quanto eles estão dispostos a pagar. Então você só fala se aceita ou não. Sim, varia bastante. Eu quis botar esse assunto em pauta porque é o seguinte, às vezes eu fico pensando, não, vou começar a exportar os meus serviços. Daí, tá, mas como é que eu vou fazer para precificar? Daí eu fico pensando assim, tá, então um serviço que eu faço por R$1.000, se eu for cobrar em dólar, eu vou cobrar... deixa eu ver, se fosse $3.000 eu ia cobrar... Cara, me perdi agora. Se eu fosse cobrar $1.000 por um serviço, eu estaria recebendo R$3.000. Seria isso? Isso, né? Exato. Consegui me achar. Então, será que esse raciocínio está certo fazer? Ou será que o cara... Não. Como é que funciona eu isso? acho que não. Eu acho que você é muito diferente. As empresas, por exemplo, o que uma empresa na Hungria está disposta a pagar não é o mesmo tanto que uma empresa nos Estados Unidos está disposta a pagar, porque o custo de tudo é mais alto, não só de moradia, alimentação. A empresa está adaptada para aquele pro patamar de custo do país. Então, se você cobra, mas isso é só a minha opinião, tá? Vou deixar bem claro. Se você cobra R$1.000 para uma empresa no Brasil, eu acho que você não deveria cobrar, sei lá, 330 para uma empresa nos Estados Unidos. Eles já estão num outro patamar de custo. Você deveria cobrar, talvez, sei lá, $700, $800, que estaria mais de acordo com o quanto eles já são acostumados a pagar por esse tipo de serviço lá. Mas é claro que isso é experiência, né? Tentativa e erro. Exato. Sim, isso se eles não buscam chineses e indianos, né? Pois é. Aí os caras vão lá e fazem a $1 o texto. Isso eu dei uma olhada no Elance essa semana, eu estava olhando como é que está a questão de preço, e é uma coisa que dessas plataformas é o que me intriga. Eu não entendo como que as pessoas trabalham cobrando tão pouco, assim. Se esses caras têm uma máquina lá, é bizarro. Eu acho muito bizarro, assim. Não, tem umas ofertas, assim, horrorosas, que dá vontade de chorar. E são muitas. Eu acho que nesse tipo de site você tem que pesquisar bastante para conseguir separar o que presta mesmo, sabe? Porque nossa, você passa batido na maioria. E se você começa a ver blog de freelancers como o seu, por exemplo, as pessoas em geral criticam demais esse tipo de plataforma, porque realmente prostitui o mercado, faz com que os preços vão lá para baixo. Tipo, para você, o Fiverr, por exemplo, que você consegue um logo por $5. Tipo, não, é $5, é verdade. Um logo por $5. Assim, inadmissível você achar que você vai conseguir ter um logo bom pagando $5. E se você for, a gente viu alguns artigos, reportagens que as pessoas fizeram testando isso, você recebe o que você está pagando. Então, se você está disposta, quer pagar pouco por um trabalho, o trabalho que você vai receber vai ser um lixo. Um logo por $5, eu acho que a chance dele ser um logo original é 0,001%. Tipo, não tem como. Com certeza. E eu queria ver com vocês como é que fica a questão do fuso horário. Essa questão de preço é um negócio bem... A gente sempre acaba entrando, em todo podcast a gente fala do preço, assim. E o pessoal, é uma questão super polêmica. Eu acho que se a gente entrar por aí, nossa, a gente não vai sair mais. Então vou voltar no nosso foco aqui de ser nômade digital para aproveitar realmente a presença de vocês. E essa questão do fuso horário, quando vocês fecham um job com um cliente, tá? Fecharam o job, e como é que funciona? Como é que se dá a comunicação
pela plataforma ali acontece, ok, vocês escrevem e o cara responde, é quase como se fosse um e-mail. Em algum momento acontece um Skype, telefone, como é que funciona? Eu não tenho. Comigo nunca aconteceu. Assim, quando eu fecho alguma coisa, nunca é muito instantâneo, né? Então é assim, por exemplo, tá bom, fechei um texto para amanhã, 3 da tarde. Tipo, eu vou escrever a hora que eu quiser, contanto que eu mande até as 3 da tarde. Então nunca tive problema, tipo, tanto que os meus clientes nem sabem que eu tô fazendo isso. Tipo, eles acham que eu tô no Brasil ainda. Mas no caso do Dene, isso pega bastante. Eu tenho uma reunião, eu faço parte de um time de desenvolvedores, e a gente tem uma reunião por Skype toda quarta, aqui agora tá às 2 da manhã. Então é meio chato, tá? Você tem que ficar acordado até às 2 da manhã, porque eles têm base na Califórnia, então eles estão 9 horas para trás. Isso acaba sendo bom por um lado e ruim por outro. Agora, por exemplo, aqui são 7h20, mas para eles lá é de manhã, então eu não estou trabalhando, mas tudo bem, porque daqui a pouco eu vou começar a trabalhar na hora mais do rush deles lá. Então, isso, por exemplo, possibilita que a gente saia de manhã para fazer turismo e tal, e se eu começar a trabalhar às 5 da tarde, tudo bem, não tem problema. A gente consegue usar o fuso horário até como uma coisa positiva para a gente conhecer as cidades aqui. Legal. E vocês aí, Vini, tem algum problema cara, com o fuso horário? eu amo esse fuso horário. Eu amo, cara, esse fuso horário. Eu falo para meus clientes que a gente está no futuro. Aí vocês estão, os dois, né? Vocês estão no mesmo fuso horário aí, vocês 4, né? São 5 horas a mais que aqui, é isso? Isso. Com o Brasil, cara, pelo menos assim, cara, a vida de freela você acaba virando uma noite uma vez ou outra, né, cara? E isso não acontece mais eu estando aqui, né? Porque, cara, é só você acordar cedo que você tá na frente de alguém que te pede alguma coisa em cima da hora, algo assim, né? Sim. E a Califórnia realmente é um problema. Realmente, porque são 9 horas, assim, e você fica numa ansiedade esperando o cara acordar, cara, sabe? Tipo, é terrível. Mas com o Brasil eu acho uma maravilha, cara. Uma maravilha. E teoricamente o meu dia acaba no horário comercial do Brasil, que até às 7 horas eu falo que é até a hora que eu consigo atender bem alguém, que é até meia-noite, assim, uma coisa ou outra que precise. Tu fica ali de plantão já, tem que se adaptar. Cara, mas assim, o fuso horário pra mim só traz benefício, por enquanto. E uma coisa que é importante a gente frisar bastante para quem quer ser nômade digital, a questão essa que a gente falou de trabalhar no freelance também, para ganhar em moeda mais forte tu precisa saber inglês, né? Não tem como. Isso aí é básico, né? Vocês têm algum problema com a língua inglesa? Voltando mais ali para o Dene e para a Carol, que estão mais trabalhando diretamente com clientes. Um mínimo de inglês você tem que ter, porque pelo menos para mandar a sua proposta, o contato o primeiro contato vai ser sempre em inglês. Só que em geral, a maior parte dos trabalhos você vai precisar do inglês escrito só, o que não é um problema tão grande para a maioria das pessoas. Claro que beleza, você ainda precisa saber escrever em inglês, mas é mais fácil do que você conseguir falar em inglês. Eu acho que muita gente nem tenta esse tipo de plataforma achando que vai ser um bicho de 7 cabeças e que pode ser um pouco menor, o bicho pode ser um gatinho não tão grande. Uma cabeça só. Pode ser um bichinho de uma cabeça só. Agora, é claro, se você quer trabalho de produção de conteúdo, como é o caso da Carol, que ela escreve alguns textos em inglês, aí precisa de um inglês melhor. Não, mas eu tenho muitos clientes que eu escrevo em português e eles também não são nativos de inglês, então, tipo, eu tenho cliente na Itália, o primeiro cara que me contratou era um colombiano. Então, assim, com essas pessoas, eles querem um freelancer brasileiro, eles querem alguém para trabalhar em português, mas eles vão postar o job lá em inglês, porque é língua universal para se comunicar. Eu vou mandar minha proposta em inglês
e daí a gente vai fechar os termos e tal, e depois eu vou trabalhar em português. Então, assim, eu já tive até vários clientes que não eram muito bons, não falavam inglês muito bom, mandavam coisas com erro, sabe, na escrita, mas não tem problema, porque o foco não é esse, entendeu? O foco é só a gente conseguir se comunicar para daí eu trabalhar em português, vou entregar em português e ele vai, seja lá como for, não sei para quem que ele manda aquilo para aprovação, quem que fala português e ver se tá bom ou não, mas claro, você precisa de um inglês para fazer o seu perfil, para pelo menos se comunicar, mas não precisa ser perfeito. Eu acho que é isso mesmo que o Dani falou. Tem muita gente que tem medo e nem tenta, mas se você fala inglês, mas não é perfeito, não tem problema. Mas realmente, para quem não fala nada, aí eu acho que tem que ser os sites brasileiros, porque senão... Só assim, eu sei que eu vou estar me estendendo um pouco demais aqui, mas eu acho que não só para o trabalho, sabe? Uma das coisas mais legais e bacanas de você ser nômade digital é exatamente você estar em contato com uma cultura mundial, gente de todo lugar do mundo. Então, um mínimo de inglês para você conseguir se comunicar com pessoas vai fazer a diferença na sua viagem. Eu não sei se a gente conseguiria aproveitar tanto aqui se a gente não conseguisse se comunicar com outras pessoas. Em Berlim, a gente estava morando com um casal, o cara era inglês e a menina era canadense. O meu inglês, assim, é cheio de erro. Assim, eu consigo me comunicar, ok, mas é cheio de erro. Mas, pelo menos, você consegue entender e conversar com a pessoa, a sua experiência acaba sendo maior, você acaba aprendendo mais, abrindo mais a cabeça. Então, não só para o trabalho, eu acho que, pelo menos no nível de comunicação, ter o inglês é necessário para enriquecer a sua experiência como nômade digital de uma forma geral. Legal. Nini e Vini, alguma coisa a acrescentar aí nessa questão da língua? Como é que vocês se viram com isso? Cara, que nem ele falou, eu acho que para você ter uma experiência mais completa, eu acho que o inglês é fundamental, né? Eu acho que as pessoas têm essa trava, que nem ela mesma, que ela, sempre que alguém pergunta se ela fala inglês, a primeira resposta dela é não, porque ela já tem uma coisa assim, você fala inglês corretamente, perfeitamente, sabe? Mas não é bem assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma imersão muito grande no nosso país, cara, de cultura americana, de filmes e tanta coisa, cara, que a gente absorve e consome, cara, que pra gente não soa tão estranho que nem talvez eles na Letônia, ouvindo um som ou lendo coisas que não fazem o mínimo sentido. Então, eu acho que assim, a gente já tem uma predisposição a falar inglês, acho que é só a pessoa se esforçar um pouco, e com o decorrer da viagem ela vai aprender, ela vai melhorar. Ela vai fazer muita besteira, ela vai dar muita risada, vai ter muita história pra contar, cara, mas não pode ter medo, cara. Inclusive aqui na França, quando emperra na comunicação, minha primeira tendência é falar inglês, mesmo a minha primeira reação é dizer que eu não falo inglês. Então, no fundo, um mínimo eu acho que todo mundo sabe um pouco, pela cultura que a gente já tem no Brasil também. Legal. E qual que é a maior dificuldade, continuando com vocês aí, Vini e Nili, Nini, o que vocês acham que é a maior dificuldade do nômade digital? Escolher o próximo destino. Aí tá mole, cara. Eu não sei se eles são assim, cara, mas pô. É que eu quero ir para muito lugar, então é muito difícil decidir qual que a gente vai, e também a insegurança um pouco de não saber como vai ser no mês seguinte. Como vai ser a casa que a gente vai chegar também, que às vezes dá um pouco de insegurança de se chegar num lugar que não é muito legal, não sei, só pelas fotos, nem sempre dá para ter uma real noção de como é que é, né? Eu acho que do nômade digital em si, acho que o maior medo, receio é a internet mesmo. Mas cara, eu acho que tem muitos nômades que já faz todo o planejamento, assim, cara, de anos já. O cara já tem planejado na cabeça dele o ano inteiro, todos os próximos anos, os meses e tal. Como a gente está meio que experimentando, que a gente decidiu que agora a gente vai pro próximo mês para Antuérpia. A gente vai para lá, vai ficar lá e vai ficar mais um mês lá. Isso, se o apartamento que a gente está de olho também estiver disponível. Que a gente está fechando. Então, assim, a gente tá indo um passo de cada vez, porque a gente também ainda está pensando em ir para Londres para ver o que vai acontecer, né?
Então, assim, eu acho que para nós aqui o maior problema é realmente o próximo destino. E vocês estão há quanto tempo fora do Brasil? Bom, a gente tá sem casa desde outubro de 2013, mas a É, gente fez esse vai e vem, né? De Itália, depois voltou pro Brasil, aí foi para os Estados Unidos, voltou pro Brasil, aí veio para cá. Aqui a gente tá desde o final de abril. final de abril. E como é que lida com a saudade, assim? Família, amigos, rola isso ou vocês ainda estão numa fase de tem muita coisa para descobrir e ainda não tá batendo essa saudade? Pô, cara, o pior é que como a gente fez muito bate e volta, cara, a gente chegou a fazer uma festa de despedida a primeira vez e rolou aquela choradeira, assim, sabe, cara? Eu fui embora do churrasco, chorando. Aí depois me contaram que todo mundo chorou quando eu fui embora. Aí deu 3 meses e eu voltei, cara. Então, ninguém leva mais a sério, né? Quando a gente fala que tá indo embora e que não sabe quando vai voltar, ninguém leva muito a sério. Aí a gente fez outra despedida, cara, já foi metade do pessoal que foi na outra. O pessoal já não Na levou a primeira. sério. Mas Legal, claro que legal. rola uma saudade. Esse fim de semana a gente fez Skype com um casal de amigos. Ah, E cara, acho que é tem um bem isso. pessoal que já tá programando vir pra cá no final do ano, e daí a gente já quer se encontrar. Ah, isso é legal, Faz porque falta. isso é legal, porque daí tu acaba sendo um ponto de referência. Os caras estão lá, vamos aproveitar para ir para lá também. E aí, isso é legal. E vocês aí, Dani, Carol, a maior dificuldade, o que vocês acham? Eu acho que a nossa maior dificuldade é com certeza isso, a distância da família, dos amigos, do Brasil. E não é uma coisa que está pegando ainda, porque a gente acabou de começar o nosso terceiro mês, mas no longo prazo a gente enxerga essa como a maior dificuldade para ficar longe. E Tipo, a não. gente imagina assim, sabe? Porque a gente não quer. A gente tá planejando para tentar fazer isso por muito tempo mesmo. Então a gente pensa, quando a gente tiver filho, minha avó não vai ver nosso filho nascer, coisas desse A gente tipo. delira um pouco. E aí isso dá uma tristeza, às vezes, né? Você pensar. Eu acho assim, a gente não quer se prender a nada disso, porque a gente nem tem planejado, a gente tem planejado 2 meses para frente, né? 3 meses no máximo, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que no longo prazo essa vai ser a maior dificuldade. E um pouco também de estar só nós dois, assim, aqui, né? Ou em qualquer lugar que a gente esteja. Tipo, em Berlim, por exemplo, sempre até tem uma pessoa ou outra, não sei, mas, por exemplo, na Letônia. Claro que a gente não ia ter nenhum conhecido na Letônia. E uma coisa é se você vai para um país para estudar ou para trabalhar, né? Que você tem a escola, você tem o trabalho, você acaba conhecendo gente. Mas trabalhando de casa, fica muito difícil você fazer amizade. Tipo, onde você vai fazer amizade, né? Você vai, tipo, sei lá, tá num bar, vai conversar, entre nós dois, vai conversar com mais gente, sei lá, é um pouco estranho. Então, eu acho que isso também pega um pouco. Mas, como é muito novo, a gente ainda não tá sentindo. Mas, assim, eu penso que pode ser a maior dificuldade lá na frente. Beleza. Então, pessoal, a gente já está chegando em 58 minutos de gravação aí. Para finalizar, então vocês acham que é possível ser freelancer e nômade digital? Com certeza. Eu acho que Pelo que a gente falou, é perfeitamente possível, então. A gente até não achava, assim, como a maioria das pessoas que conversam com a gente, que ainda tem muitas dúvidas, a gente também tinha, a gente inclusive achava que era impossível, a gente achava que isso era, sei lá, uma lenda, sabe, uma sorte, sei lá. E é possível. Eu acho que depois que você dá se esse é o sonho, né, se você está disposto mesmo a ir atrás, depois que você dá o primeiro passo e mergulha de cabeça, tem chance de dar certo. Tipo, também não vou dizer que com certeza vai dar certo, não tem como saber a vida de cada um, mas é possível. Legal. Vini, é possível, Vini? Pô, cara, a gente tá tentando provar que é, né, cara? Eu acho que nem eu falei com você lá antes desse papo, né? Eu acho que todo mundo pergunta pra mim, e a ação pra onde? A gente tem opções, cara. A gente tem opções de lugares que a gente quer ir, opções daqui, pra onde que a gente tem várias opções de caminhos, de escolhas, né? A gente não tá fechado a um caminho. E também a gente vive de uma cultura que
que todos os nossos pais, nossa família sempre tiveram emprego. Então, qualquer dúvida que você tivesse com a sua família ou amigos próximos, você falar sobre emprego, era fácil, já existia um caminho já trilhado por todos, né? Isso não, cara, é uma coisa nova, cara. Então a gente vai aprendendo com o pessoal aí que faz um blog, que faz alguma coisa. Que nesse lance do cartão deles, a gente falou, pô, a gente não sabia, pode ser uma coisa bacana. Então, cara, é algo que já está acontecendo, é muita gente fazendo isso já, tipo assim, tem os que já estão se expondo mais, mas tem muita gente fazendo isso e só está fazendo, não está contando para ninguém. Na verdade, eu acho que isso deve ser uma coisa meio nova para o brasileiro. Eu acho que fora do Brasil já tinha começado antes. Porque vira e mexe eu encontro algum blog gringo de pessoas que já têm essa cultura. E no Brasil, que é um pouco novo você trabalhar remotamente, né? Ainda existe até um pouco de preconceito em algumas empresas que precisam ter o funcionário ali no local, né? Legal, pessoal. E para finalizar aí, aproveitando que a palavra está com vocês querem dar uma dica aí para o pessoal acessar o site do Estúdio Llama? Vocês têm algum blog, algum outro projeto? Fiquem à vontade para promover o que vocês quiserem aí. Pô, o nosso site está desatualizado um pouquinho, assim, mas vai dar uma olhada nos nossos trabalhos lá no estudiolhama.com.br. Estúdio S mudo, tá? Llama com LH. E a gente está para lançar um blog também, já está praticamente encaminhado, mais para contar nosso dia a dia, nossas viagens, nossos passeios. Né? A gente tinha começado o blog quando a gente foi para a Itália e depois acabou ficando em segundo plano e a gente está retomando. Já deve estar para sair logo mais. Vai se chamar A Path to Somewhere. Como é que é? Desculpa. É um nome um pouco difícil. É A Path to Somewhere. É um caminho para algum lugar em inglês. Ah, tá. Legal, bacana. E vocês, Beni, Carol? Bom, a gente tem um blog na palmadomundo.com. A gente conta lá tudo que a gente está aprendendo sobre essa nova vida, tanto de freelancer como nômade digital. A gente começou o blog quase que simultaneamente com essa vida, então a gente tenta passar o nosso conhecimento e ajudar mesmo pessoas que queiram, assim como a gente, sair de uma rotina de insatisfação profissional e que pensem que o nomadismo digital e ser freelancer pode ser a solução. A gente tenta contar tudo mesmo, desde como a gente consegue trabalho, como a gente recebe dinheiro, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Então, quem quiser tirar mais dúvidas sobre a nossa visão de como é ser freelancer e nômade digital, pode conferir lá no blog ou entrar em contato com a gente também. Legal, pessoal. Quero agradecer então a presença de vocês. Muito obrigado. Acho que a gente fez um grande episódio aqui, um programa, um podcast. Ficou muito legal, bem completo, várias dicas. Não, com certeza tem muito mais coisa para falar, mas infelizmente não cabe em uma hora só. E eu queria agradecer a disposição, a disponibilidade de vocês. E quero dizer para quem está ouviu todo esse podcast, por favor, se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe o post nas suas redes sociais, que isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que é freelancer. Era isso então, pessoal? Pô, cara, bacana. E obrigado aí pelo convite. Valeu, que isso. Tamo sempre às ordens. Um abraço para todo mundo e até mais. Obrigada, Henrique. Tchau, tchau. Gostou das dicas aqui apresentadas? Então acesse aparelhoelétrico.com e cadastre já o seu e-mail. www.aparelhoelétrico.com. Conteúdo para freelancers.